Todo mundo chegando. Essa live vai até as 20h25. Kalinka acabou de chegar. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Você tá me ouvindo? Ah, tô. Hoje tá Aê! funcionando. Quando a gente faz teste, não funciona. Quando não faz teste, funciona. O negócio é não fazer teste. Vamos assim, né? Vamos entrando. É. Aí, já tem uma galera entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vamos dar só uns 5 minutinhos para a galera chegar. Todo mundo chegando. Aí a gente já Ai, começa obrigada a pelo falar. linda. Ó, até passei maquiagem pra participar da live. Fazia tempo que eu não passava uma maquiagem. Boa noite, Essas mães de pessoal. criança pequena, né? Não passa mais maquiagem, não tem Não jeito. passa mais maquiagem. Não. É só quando a gente vai entrar na live, o pessoal vê a gente bonitona assim, entendeu? É, né? Tem, No pelo Insta a gente amor, usa um né? filtro e aqui a gente usa uma maquiagem mais basiquinha. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Estamos esperando o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Fomos pontuais, hein? Muito pontuais. Pontuais. E tudo funcionou. Que terça-feira passada o negócio ficou louco. Hoje tudo funcionou. Com certeza. Olha aí, nós estamos agora com 31 pessoas aí entrando. Ó, tem bastante gente já. Já avisei lá nos grupos de Já. WhatsApp, já avisei no nosso Instagram, no da POB, no meu, chamei a galera toda para vir aqui Dona na organizada, o nossa live. assunto vai ser sobre a Kalinka, a vida da Kalinka. Mentira. Imagina. Olha que dá ibope essas coisas, hein? O pessoal gosta de ver vida. Não, a gente vai falar de organização, que tem tudo a ver com a minha vida. Exatamente. Gente, só lembrando, do lado da caixinha de comentários tem uma outra caixinha quadradinha com uma interrogação. Se você clicar lá, você consegue fazer pergunta direto e aí a gente consegue até colocar aqui as perguntas para que todo mundo visualize a pergunta que você fez. Olha, dá pra usar um filtro Então, quem aqui com quiser. a Adão Freia. Dá para usar Tô filtro? testando, Calma, hein? gente. Vamos botar um filtro então para ficar bonita Não sei, aqui bonita pra na mim live. apareceu um Peraí. filtrinho. Olha, o pessoal tá mandando coraçãozinho. Eu adoro coraçãozinho. Podem mandar coraçãozinho pra saber que vocês estão gostando do nosso Gente, dá para bate-papo. botar Daqui a pouco. filtro. Meu Deus do céu. Então, a gente não precisa se maquiar toda assim. Eu me maquiei toda, dá pra pôr um filtro de maquiagem. Ah, não tô acreditando, gente. Olha isso. Aí já começaram as perguntas, Gente, manda no boxzinho, a gente vai Vamos vendo fazer a aí, a gente live vai de respondendo aos gatinho. poucos. Ah, vai ficar fofo, né? Você viu? Dá pra usar, não sabia que dava pra usar filtro também na Não live. Dá pra colocar sabia uns também. disso, gente. Olha isso. Ai, que flor linda! Olha lá. Não, tá na minha cara, não dá. Faltam 2 minutinhos, gente. A gente vai brincando aqui com os filtros. Faltam 2 minutinhos para a live começar oficialmente para a gente começar a falar muito sobre E falar sério, organização. porque até agora a gente só tá brincando. A gente vai falar Até sério, vai agora é falar só sobre brincadeira. A gente não organização, fica só sobre de a POB. palhaçada, não. Ai, cabide de veludo, 1,55. É isso aí. Já Ai, estão vendendo aqui adorei, dentro da gente. Não live? sabia Como que dava assim? para botar filtro. Hã? Tá, você tá cortando. Tá cortando. Deve ser o horário. Esse horário é péssimo. Tem muita gente fazendo live. Tá, cortou um pouquinho tudo que você falou. Pelo menos para mim. Sim, o pessoal tá falando que travou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Tá. Kalinka sumiu, mas ela já volta. Pessoal, comigo tá funcionando? Ou eu também tô travando, tá cortando? Como é que tá? Respondem aí. Respondam, né? A pessoa tá atropelando português, gente. Só esperar a Kalinka voltar. Vocês estão me ouvindo? Travou comigo também ou foi só com ela?
Voltei. Ok. Estão me ouvindo? Agora tô. Você tá meio atracalada aqui pra mim. Não tô te vendo direitinho, mas dá pra ouvir a voz normal. A sua imagem tá bem ruim. Então é conexão mesmo. A conexão deve estar ruim nesse horário. Mas se vocês conseguirem ouvir a gente, não precisa ver nossa carinha tão bonitinha. Mas pelo menos a gente vai conversando aqui. O som Eu tem que estar tirei bom até pra o vocês ouvirem. filtro. Eu tirei até o filtro para ver se vai que é muita tecnologia pro horário, né? Não sei. Não, tem muita gente fazendo live esse horário. E a gente agradece quem está aqui na nossa live. Já estamos com 40 pessoas aqui. Então, acho legal quem veio aqui prestigiar a gente. Façam suas perguntas, a gente está aqui para responder e tirar todas as dúvidas de vocês. A gente vai ficar um pouquinho embaçadinha por causa do horário, é muita gente conectada e acaba ficando desse jeito. Então, se vocês não ligarem muito para a imagem, a gente sabe que a gente tem um rostinho bonitinho que vocês queriam ver a gente, mas esse horário é bem complicado mesmo. Bom, esse horário é um horário bem ruinzinho mesmo para live, porque muita gente faz live esse horário e aí fica meio tumultuado. Mas tudo bem. Bom, então vamos lá. A gente já tem uma pergunta aqui que é do Edione. Ai, deixa eu ver. Tô aqui. Olha aqui, todo mundo vendo a pergunta? Para mim não apareceu. Não sei se é porque eu estou na live, não sei. A É isso aí. pergunta O que é, importa é o conteúdo. A gente está aqui para informação. qual o nicho de organização mais cresce na cidade de vocês? É a primeira pergunta do Então, eu vou Edione. começar. Tá, eu vou começar um pouquinho falando sobre um pouquinho sobre a minha trajetória, para vocês entenderem. Estou passando por uma transição de nichos. Então, é legal a gente estar começando a falar disso um pouquinho para vocês entenderem. Eu sou personal organizer. Em julho, agora, eu completei 9 anos de mercado. Então, é muito tempo de mercado. Eu fiz o curso lá em 2010, fiz laboratórios, fiz todos aqueles processos que a gente está acostumado a fazer, sempre assim, né? Seguir direitinho. Eu comecei com organização residencial, porque na minha época, 9 anos atrás, só existia o curso de organização residencial. Não tinha hoje toda essa gama de cursos que existe de especialização, de qualificação. Então, isso vem muito grande. Nós somos aqui de São Paulo, tanto eu como a classe somos aqui de São Paulo, tá, gente? Então, eu fiz organização residencial e atuei por muito tempo em organização residencial. Eu fiz diversos cursos diferentes, a gente aqui não vai falar de escolas nem tudo, mas hoje a gente tem uma gama muito grande de cursos de capacitação e de cursos de especialização. Então, é importante você analisar o que é melhor para você. E essa coisa de residencial ficou muito grande para mim, eu fiz muito isso. E em 2014, e detalhe, claro, eu comecei com organização ainda atuando no mercado de trabalho. Tem muita gente em transição de carreira, né? A minha história é mais ou menos isso. Eu sou publicitária por formação, tenho MBA na área de marketing, e eu continuei trabalhando na empresa e atuando como personal organizer. Então, eu levei as duas carreiras, não era a minha atividade principal no início, mas veio a se tornar depois. Então, isso é importante para quem está aí pensando em se tornar personal organizer. Tá em dúvida? Vai para a referência lá, vão abrir os leques de opções, você vai entender como é que está o mercado para ver qual que é a melhor opção para você seguir. Se você continua na empresa e vai levando, se você sai da empresa e toca o seu negócio de organização, tem que ser assim bem, bem tranquilo para você. Para mim foi isso, eu me organizei, me planejei para fazer essa transição. Então foi bem interessante. Fiz muito residencial, eu já era uma pessoa organizada na empresa, então quando eu saí da empresa para viver de organização não foi uma novidade para as pessoas. E hoje, para quem não sabe, ano passado eu não estive presencialmente na POB, porque desde 2016 eu sou embaixadora da POB, então até ano passado eu vinha em todos os eventos. Ano passado eu não pude, a Clá ficou lá me representando, né, Clá? Porque aí eu fui mãe da Laís e ela nasceu bem na época da conferência virginiana, então eu não pude estar lá. Então foi uma das minhas dores não poder estar presencialmente lá. Mas foi bem interessante essa transição. Desde o ano passado, eu já atuava um pouco com organização digital, porque eu tenho facilidade com tecnologia, com redes sociais, e comecei a fazer essa transição de residências para o digital. Então, a gente está falando de nicho. Hoje, a gente tem opções, a gente tem nichos de mercado. Há 9 anos atrás, existia o residencial e as pessoas entendiam como personal organizer aquela coisa do closet, do armário e tal. E hoje a gente tem essa gama imensa, né? Claro. Tem tantas coisas, tantas opções, tantos nichos sendo criados, as pessoas se especializando.
Eu acho que, pessoal, vocês estão ouvindo porque parou de subir os comentários. Não sei se tem alguém aí. Aqui parece que tem 50 pessoas. O pessoal deve estar prestando atenção. É, bom, então tá bom. Ó, uma dica para como começar com o personal organize. Primeira dica, vai na POB, lá você vai ter Vai na várias conferência. dicas. Sim. Eu E acho que aí o pessoal tá você, prestando atenção, claro, por isso que eles estão quietinhos. então, aí agora estão os comentários subindo. É que tá como tá essa coisa de ficou travado, não ficou? Eu falei, bom, será que travou tudo? Travou todo mundo? Só eu tô ouvindo a Kalinka. Tá Não, o bom. pessoal tá prestando atenção, o pessoal tá prestando atenção. Então tá bom, show de bola. Então vamos continuar. E a gente falando de nichos, eu até queria comentar da Clarissa. A Clarissa, ela é especialista em pet, gente. Isso é um mercado super novo, ainda não explorado. E ela fez, a gente fez juntas um livro, né, com autoria, e ela fala sobre o mercado pet, que é o nicho que está surgindo. E a gente não tem como mensurar os números de nicho, porque cada dia nasce um novo. Então, cada dia a gente vê uma especialização num nicho diferente de organização, porque dá para organizar a vida inteira, dá para organizar a casa inteira. Então, as pessoas estão se especializando em diversos nichos. A gente já lembra de algumas personagens, essa é especialista em tal. Tem algumas que ainda estão conhecendo o mercado, vendo aquilo que gosta, para descobrir o nicho que mais lhe agrada. Então, hoje, a Kalinka fez uma transição. Ela não atua mais tanto como organização residencial. Não é que eu deixei de atuar, mas eu não atuo mais tanto como organização residencial. E eu foquei numa organização que eu gosto muito, que é a organização pessoal. Por quê? Que é a produtividade. Porque assim eu consigo conciliar a maternidade, que hoje está muito evidente na minha vida, com o trabalho de organização. Então, as pessoas ficam meio assim, preocupadas. Eu tenho que escolher um nicho logo de cara. Aí, já estão falando, eu quero fazer baby organize. Então, vê qual é aquela coisa que você gosta de fazer. No começo, a gente fez de tudo. Eu fiz de tudo. Uma coisa que eu não gosto, claro, é mudança. Não suporto, cansa. Se for para ir para mudança, só se for com uma amigaça minha, porque aí eu vou fazer mesmo, ou se for para família, porque eu não gosto muito, não é uma coisa que me agrada, né? Então, é aquela coisa de, né, prestar atenção mesmo naquilo que você gosta. E hoje eu sou apaixonada por papelaria. Então, planners, agendas, canetinhas coloridas, bullet journal, que é uma especialidade minha. Eu dou palestras sobre a respeito, que é um método, né? E o meu capítulo no livro fala exatamente sobre isso, a diferença de ferramenta e método. Eu estudei diversos métodos, diversas ferramentas para ajudar o meu cliente em organização pessoal e produtividade. Então, ó, E sou falando em especialista em nicho, organização. Oi, pode falar. e falando em nichos, no início, quando a gente está começando, a gente fica muito preocupado exatamente de, eu preciso escolher um nicho, eu vou fazer residência. Os primeiros, logo quando eu comecei, eu fiz curso de tudo. E aí depois você vai vendo que nem tudo se adequa com você. Por exemplo, eu fiz curso de treinamento de empregado e eu não faço treinamento de empregado porque eu não gosto. Eu adoro mudança. Eu não gosto de organização baby, por exemplo. Então Sim. você vai migrando e assim, se você for parar para pensar, tudo na nossa vida precisa de organização, seja em casa, seja no trabalho, seja Na sua em loja, qualquer no seu coisa, na comércio. sua loja, na escola do seu filho, tudo precisa de organização. Porque com organização a gente consegue ter uma maior produtividade, uma maior eficiência do nosso tempo. Então, os nichos, não dá para dimensionar qual a quantidade de nichos, porque tudo pode virar um mercado de organização. Só precisa saber realmente daquilo que você gosta, aquilo que você tem mais afinidade e que você vai guiar o seu trabalho para aquilo. E você pode ter uma possibilidade de você criar um próprio nicho diferente, né? A gente está vendo tantos nichos sendo criados, de repente você Sim, fala assim, nossa, eu gosto muito de fazer esse tipo de organização e ainda não existe esse nicho. Então, assim, até é legal as pessoas saberem o que é nicho. É quando se começa a ter um volume grande relacionado a tal assunto. Não é porque você faz tal organização. Hoje a gente tem até a organização inclusiva, que é um nicho novo, que tem as meninas especialistas nisso, que é para deficientes visuais, deficientes físicos, deficientes mentais, todos esses tipos de deficiências que precisam de uma organização especial. Até um idoso, a gente tem organização de idoso, a gente tem tanta uma gama. Eu também não curto treinamento de empregado, não. Sei, faço até aquela coisa, mas não é aquela minha especialidade. Então a gente tem que saber de tudo e tem que ver qual a área que você vai focar, porque focando, o seu cliente chega até você. Esses juntaram lá
no Instagram, assim, como é que você faz para conseguir cliente? Eu falei assim, eu não faço nada para conseguir o cliente. O cliente tem que me encontrar porque ele vai achar que eu sou a solução do problema dele. Então é assim que eu acho que a gente não tem que ficar correndo atrás do cliente, porque às vezes a gente quer oferecer tudo. Ah, eu faço organização de tudo e parece que você está implorando para o cliente te contratar. Quando na verdade você tem que falar assim, eu faço isso e eu posso te ajudar. E ele vai sentir em você Sim. o profissional, o melhor profissional para ele se contratar, entendeu? E assim, outra dica, quando eu comecei, que eu fiz um monte de curso de né, treinamento de empregada, residência digital, home office. E aí eu achava que eu já tinha criado um site, foi a Kalinka que me ajudou a fazer o site. E eu achava que eu tinha que colocar tudo aquilo que eu tinha feito curso, que eu tinha que mostrar para o cliente que eu sabia daquilo, que eu era especialista naquilo. E aí depois eu fui vendo e falei, gente, mas não faz sentido. Não é porque eu fiz um curso disso que eu quero trabalhar com isso, porque você acaba se identificando, né? Eu gosto muito de residência, mas eu não gosto de dobrar roupa. Eu adoro fazer cozinha, eu adoro fazer banheiro, eu costumo falar que eu gosto de brincar de Tetris. De Faço montar closet, eu gosto de montar, eu gosto de encaixar coisas, né? Eu gosto de quebra-cabeça. Faço o closet também, lógico, eu faço residência, tá dentro da residência. Então, assim, tudo que está dentro de uma residência eu faço. Mas até nisso, você acaba nichando. Tem coisas que você gosta de fazer, tem coisas que você não gosta de fazer. Eu conheço Tem gente gente que que vira odeia fazer especialista em cozinha. closet, tem gente que vira especialista em cozinha. E aí vai se montando. Às vezes chama uma especialista, às vezes o cliente quer uma especialista no assunto. Então, você tem que perceber isso. E assim, tem muita gente hoje no mercado atirando para todos os lados. E é por isso a dificuldade de encontrar o cliente. Porque o cliente fala assim, ela sabe de tudo, mas ao mesmo tempo não sabe de nada. Não sabe Quando nada. você foca, você vai procurar o cliente, você vai entender a dor do cliente, é aquele cliente que vai fazer. E você não precisa ter um monte de clientes. Você tem que ter clientes fiéis e clientes que te contratem. Porque tem gente que acha que número traz a qualidade. Na Traz, verdade, não não. traz. Então, vários clientes, quando te contratam várias vezes para fazer várias coisas, porque ele confia em você, é tão difícil vender o trabalho de uma personal organizer, porque a pessoa precisa se identificar, precisa ter a empatia por você, que depois que você conquistou, você pode organizar a casa dela, a vida dela, o computador dela, aí você pode aplicar todas as suas organizações Sim, num sim. cliente só. Mas aí é uma Olha lá, coisa quero me que especializar em você, por organização de exemplo, lojas. É legal essa gama. Tá faltando gente nesse mercado. Então você tem que ver que nicho que tá em evidência agora para poder organizar. A gente vê. É engraçado a gente falar de loja, né? Porque a gente vai nas lojas, a gente fica olhando as embalagens, né? Vendo como é que as pessoas organizam tal. e tem aqui, a Márcia Guerra, ela faz o Organiza Tour. É um nicho também, que é um tour onde ela leva personagens organizers no Paris, que é um bairro aqui de São Paulo, que tem diversos produtos de organização. Isso também é um nicho de mercado. Inclusive, ela vai estar na É um POB serviço falando novo sobre novos nichos. oferecido. Exatamente, é o novo nicho. A gente tem agora serviços oferecidos para personal organizers, fora cursos, o tour. Depois que eu fiz o tour com a Márcia, eu pude levar minha cliente para fazer uma assessoria de compras com ela e comprar tudo que ela precisava para casa numa loja lá no Paris. Então é interessante isso. Você conhecer o que está rolando no mercado, que hoje a gente tem uma gama muito grande de coisas acontecendo, e saber o que é melhor para o seu negócio. A gente tem que parar de olhar para o negócio do outro e pensar no seu negócio. O que você quer? O que é melhor para você? Aí você cria a estrutura e vai atrás do que você precisa para poder fazer aquilo seguir. E não querer copiar ou querer ser aquele. Não, nada disso. Eu acho que o diferencial agora no mercado, a dificuldade das pessoas é querer ser alguém. Então, foca naquilo que você é, qual é a sua personalidade, qual é o que você gosta de fazer, e aí você consegue ter sucesso. Aquilo que se encaixa mais no seu perfil também, né? Então é o que eu costumo falar. Eu gosto de brincar de encaixar pecinha. Eu tenho uma amiga que ela, sempre que ela faz organização residencial, que tem que fazer cozinha, ela me chama. Porque ela sabe que eu gosto de fazer cozinha e ela não gosta de fazer cozinha. E eu também, e ela faz cozinha, claro, mas se ela pode fugir, ela foge. É igual eu. Eu faço closet, claro, Você dobra, faz fica baby, perfeito. mas você não precisava Eu mais. faço baby, claro, mas se eu puder fugir, eu fujo. E aí entra, você tá falando dessa coisa de você não gostar ou você não ter tanta afinidade, as parcerias, né, claro. Sim, Quando é que eu que faço é uma o caso da minha parceria? amiga que me chama para fazer cozinha, eu que chamo alguém para fazer um digital ou para fazer treinamento de empregada. Você Então faz aí que a gente, parceria com quem faz.
Então, isso que é interessante, né? Há 9 anos atrás, não tinha muito disso, a parceria. Então, eu entrava na casa do cliente, eu tinha que fazer tudo. Então, era aquela coisa cansativa, massiva, eu fazia aquela coisa que eu não queria. E hoje a gente tem um mercado tão grande, a gente tem agora assistentes que podem nos ajudar, a gente tem outras parcerias, outras profissionais que podem nos ajudar. Vê o que você precisa, o que você tá, por exemplo, você se especializou em organização baby. Ah, vamos fazer parceria com uma loja de baby no seu bairro, não precisa ser a maior loja de... Gente, vamos parar de pensar muito grande. Vamos pensar no pequenininho, conquista o pequenininho e depois você vai crescendo. Porque aí você constrói alguma coisa mais sólida. Quando a gente pensa muito grande, a gente consegue e depois acaba caindo. Então, vamos pensar ali na região do bairro, uma loja de produtos de utilidades domésticas que você sempre compra lá. Oferece lá um workshop para o pessoal conhecer o seu trabalho no bairro. Que coisa mais fácil que conseguir clientes ali no seu bairro? Aí o pessoal vem com aquela pergunta, mas no meu bairro não tem gente que pode pagar. Você não sabe. Você fez uma pesquisa de mercado para saber se ali o pessoal? Por que você não oferece um valor acessível ali para as pessoas para poder fazer uma consultoria? Por que não oferecer outros tipos de serviço fora a organização efetiva? A consultoria, um workshop, um treinamento, uma aula, né? Uma aula de dobras, né, Clá? E, gente, falando desse negócio de pessoas que não podem pagar, a gente tem que pensar o seguinte. A maior parte da população é classe B e C. A classe A, que teoricamente é a classe dos nossos clientes, é a menor de todas, tá? Só que todas as classes consomem. Por que não? Por que você acha que só a classe AA pode pagar, e não é só a classe AA que pode pagar, e também não é só ela que precisa do serviço de organização? Se você parar para pensar, você consegue criar serviços e serviços para as outras classes também, que vão pagar um preço mais abaixo, e geralmente são os melhores pagadores, né? Porque geralmente aquela dondoca é a que mais pichincha, é a que mais te enche o saco na hora de te pagar. Né? Vamos falar a verdade aqui do que acontece no mercado. É assim. Eu atendi muito classe A e aquela coisa assim, eu não quero atender esse público porque eles não têm a ver com o meu perfil. É até interessante você falar disso, claro. Exatamente. Porque não é o perfil do cliente que você quer. Não é o perfil do cliente que você quer. Então, assim, por exemplo, todo mundo que me conhece sabe, até no meu Instagram eu falo sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente. Eu chego numa casa de classe AAA que tem um casaco de pele, eu fico querendo morrer. Entendeu? Eu quero ir embora daquele lugar, sabe? A pessoa que tem 45 pares de sapatos iguais, para mim, aquilo me atinge. Porque dentro dos meus valores como pessoa, aquilo não faz sentido. Então, muitas vezes, você fica buscando o seu cliente ideal dentro do que falaram para você que é o cliente ideal do mercado, só que o seu cliente ideal está em outra classe, está em outro lugar. E todo mundo precisa de organização. Até aquela pessoa que pseudo não é o seu cliente ideal, ele precisa de organização sim. Entendeu? E você pode inventar um serviço que consiga acabar com a dor dele. Às vezes ele precisa de um bate-papo, 1 hora de conversa para abrir a mente dele sobre o que ele pode fazer para organizar a vida dele. Eu hoje ofereço consultoria e eu estou vivendo muito esse negócio na maternidade. Como é que você consegue se organizar com a maternidade? Então, hoje, muitas mães vêm me procurar em relação a isso. Organização da rotina, coisas que são, para mim, fluíram normalmente, mas que algum bate-papo, às vezes, com a pessoa, nossa, eu não tinha pensado nisso. Tem gente que ainda não... A gente acha que é tão óbvio que a gente sabe, e às vezes a pessoa só precisa saber como faz. Às vezes ela não consegue fazer sozinha. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Cuidado na hora de escolher seu cliente, porque é aquela coisa, você está correndo atrás do cliente, chorando atrás do cliente, implorando para o cliente, e na verdade não é isso. Você tem que esperar que o cliente encontre em você a solução do problema dele. E assim, muitas vezes, realmente foi o que você falou, às vezes a pessoa só precisa de uma consultoria, porque ninguém nasce sabendo, né? A gente tem a ideia de que, sua mãe te ensinou você a fazer, né? Por quê? Será que a forma como seus pais faziam, como era na casa dos seus pais, será que é a forma correta? E muitas vezes essa pessoa tem isso, ela até quer se organizar, ela não tem condições de pagar pelo seu trabalho como personal organizer, mas ela só precisa de uma dica para deixar mais funcional a casa dela. E você pode oferecer isso e ela não precisa gastar rios de dinheiro, 1 horinha ali
2 horinhas ali de consultoria para ela já vai fazer toda a diferença, né? Você falando isso é engraçado, porque assim, eu estudo muito metodologia, ferramentas, aplicativos, eu baixo, tento usar, conhecer. E assim, na organização pessoal é muito disso. A pessoa chega para mim e fala assim, ai, eu não consigo organizar o meu tempo, eu não consigo me organizar, eu já comprei várias agendas e tal. Eu falo assim, mas você já percebeu se a agenda funciona para você? Porque é uma ferramenta. A pessoa não sabe usar, não tem método nenhum. Então, na hora que eu começo a conversar e fazer essas perguntas para elas ficam pensando assim, ué, mas não é só eu comprar uma agenda que eu consigo me organizar? Eu falei, não, talvez para você a agenda não funcione. Aí a gente começa a procurar ferramenta, aplicativo, tudo que funcione. E aí ela testando, ela vai ver, nossa, mas isso é muito legal, isso é mais prático para mim. Eu não sabia que existia essa ferramenta, eu não sabia que existia esse aplicativo. Então, na hora que você demonstra outras coisas, ferramentas, a gente conhece muitos produtos, né, Clá? Que às vezes, há 10 anos atrás, não existiam e que hoje Sim. já ajudam, facilitam a nossa vida. Então, eu, quando comecei, eu organizava a gaveta, não tinha colmeia, gente. Era caixinhas que eu fazia, encapava bonitinho e colocava as calcinhas. Hoje a gente tem colmeias de vários tamanhos, de várias cores, de vários materiais diferentes. Então, hoje o mercado cresceu demais. A gente tem hoje segmentos, né, da organização. Nós temos dentro das lojas a parte de organização. A gente pode entrar e falar assim, vou E na isso parte de também é um organização. nicho. Sim. E esse também foi um nicho que as lojas encontraram. Realmente, não precisa ir muito longe, porque você é velhinha, né, da organização, né? Vamos falar. Eu sou um Não, não pouquinho mais velhinhas, tá bom, nova. né? Eu comecei em 2015. Em 2015 já era difícil encontrar produtos. E você vê que de lá para cá tem, por exemplo, lojas grandes como a Leroy Merlin tem um setor só de organização. Isso não existia há anos atrás, né? Isso também foi um nicho de mercado que as lojas olharam e falaram, cara, esse mercado está crescendo, tem um monte de gente trabalhando com isso. Vamos Falando criar nisso, a Leroy vai estar produtos. lá na POB, né, gente? A Clá comentou aí da Leroy Merlin, a Leroy vai estar na POB, então já é uma outra dica, porque se você vai estar na POB, você vai estar lá conversando com a Leroy Merlin, vai ter a casa organizada, que é uma super novidade esse ano. Então, assim, fique ligado que na POB você encontra as novidades totais do mercado, você não fica de fora de nada. Ó, deixa eu mostrar aqui algumas perguntinhas que já estão rolando. Então, diga. Eu acho que eu não consigo ver. Aí você só lê em voz alta Ah, só você não para você ver consegue aí. ver. Não, para mim não Temos tá aparecendo. a Gontijo, Luciana Alves Gontijo falou: temos um leque de opções, como a Kalinka mesmo disse. Como saber a hora de nichar? A hora de nichar é a hora que você testou tudo e viu aquilo que realmente tá trazendo dinheiro e que você gosta. Aí é a hora de você falar assim, não, agora eu posso ir. Porque no começo a gente tem que testar tudo para ver se a gente gosta e se traz dinheiro e se realmente é um nicho de mercado. Porque a gente está falando de nicho aqui, vão existir vários nichos que não vão engatar. Porque o nosso perfil do brasileiro tem algumas coisas que eles não gostam. Eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, claro, e lá a organização é feita com um cliente. E aqui ainda, culturalmente, o cliente deixa a personal organizer em casa e vai embora. Dificilmente ele participa ou participa de algumas partes, mas ele não está ali totalmente efetivo. Nos Estados Unidos funciona muito assim. Ele passa o tempo inteiro ali, só que lá eles não têm empregada doméstica, eles não têm esse tipo de coisa. E aqui a cultura brasileira é diferente. Então por isso que a gente fala de nichos. Pode ser nichos que deem certo aqui, que podem não dar lá. Ou que deram certo lá e que podem não dar certo aqui. A gente fala, por exemplo, dos desorganizados crônicos, né? Que são os acumuladores, popularmente como a gente fala. Hoje o brasileiro ele pena muito para conseguir as coisas, então a gente acaba tendo esse acúmulo afetivo. Lá nos Estados Unidos é muito mais barato, então eles têm um acúmulo diferente do nosso. Então tem tudo isso que entra nesse nicho. Então é legal estudar. Então, se você vai se especializar num tipo disso, você precisa de uma ajuda de um outro profissional, que é um psicólogo, para você entender essa gama. Então é bem legal. Então é Tem uma interessante outra você ver. pergunta. Sou personal organizer há 2 anos e a minha vida mudou para melhor. Venha para a conferência. Ah, não é pergunta, é só. Aê, venha para a conferência! Ó, a Márcia É falou que eu que não. eu estudou consultoria de mídias sociais. Hoje é um nicho também que foi criado. A Clá foi uma das minhas primeiras clientes. Eu ajudei ela a criar o negócio dela, a entender esse mercado. Então, assim, é um nicho. Eu sou formada em É marketing um de nicho. publicidade e comecei a ajudar outras pessoas. Eu não sabia que eu podia ajudar outras pessoas e receber por isso. E virou um nicho de mercado também. Então, hoje eu ajudo outras
personagens a formatarem o negócio delas e entender como é que funciona para elas poderem engatar mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ninguém tem dúvida da POB. A POB acontece dia 28, 29 de setembro, no Espaço Promagno. O que mais que a gente precisa falar? Ah, vai ter uma palestra minha sobre mídias sociais, né, Clá? Sim, olha, o pessoal tá perguntando aí, a Marcinha perguntando sobre mídias sociais. Vai ter uma palestra sobre mídias Vai ter um sociais. workshop lá e eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre construção da sua imagem para alavancar. Como é que você organiza a sua imagem nas redes sociais para alavancar o seu negócio? Isso é importante. Porque a gente Então, tá eu vendo acho aqui que essa já é a resposta de uma pergunta que eu acabei de subir na tela. Ah, é? Eu não vi. Qual que é a pergunta? Qual ou quais as melhores ferramentas para atrair clientes? Então, a gente vai falar nesse workshop que vai ter lá na conferência, a gente vai falar sobre redes sociais e tal, mas é engraçado porque, assim, eu trabalho muito marketing, muito redes sociais, as pessoas me veem muito nisso, mas eu ainda consigo os meus clientes por indicação, claro, porque eu acho que é um trabalho muito afetivo. Então, a maioria das pessoas ouvir, por exemplo, vários profissionais fizeram organização residencial na casa de um cliente e me indicaram para fazer organização digital. Então, eu acabei entrando na casa desse cliente por uma outra profissional. Então, vários clientes me indicaram para continuar uns amigos deles. Então, tem toda essa coisa da indicação ainda. Por quê? É um trabalho muito personalizado, é um trabalho muito. A pessoa precisa ter empatia, porque ela não vai deixar você entrar na casa dela, mexer nas coisas dela, se não sentir essa vibe legal. E eu até percebo isso na visita técnica. Eu converso com o cliente, às vezes eu falo assim: ih, esse cliente não é para mim. Porque ele não vai com a minha cara, não fica com a cara dele, então tudo bem. Mas tem aquele cliente que eu sei que, nossa, esse cliente vai fechar. Tem um case meu de sucesso que é assim, a cliente leu um post meu no blog, tentou fazer, era como organizar um bazar, e me chamou para fazer a visita técnica. Quando cheguei lá, e ela contou, ó, eu tava tentando, minha mãe faleceu, eu tava tentando organizar um bazar tal, mas eu não consigo tal. E fui lá e conversando com ela. Fina, moral da história, ela falou assim: eu vou fechar a organização com você, não importa quanto você me cobre, porque eu senti em você uma vibe legal. A gente conversou mesmo sobre tudo que era a organização, eu expliquei para ela qual era o intuito, como é que funcionava o trabalho, que a gente tinha a parte do desapego, que a gente tinha a parte de estruturar mesmo, e, enfim, organizei a casa dela inteira. Comecei com um cômodo, porque no começo, vamos organizar aqui e tal, gostou, vai para o outro e vai. E é assim que a gente vai continuando. Então a gente não pode se fixar em só vender, vender. A gente está transformando vidas, está deixando a casa da pessoa mais aconchegante. Então, é isso que me traz felicidade. É isso que me fez sair da vida de marketing, de eventos, para transformar a vida das pessoas através da organização. Então, isso que é muito importante. Então, assim, qual é a ferramenta melhor para você vender? É você ser você mesmo. Não importa se você vai na casa do cliente, se você está no workshop presencial, se você está na rede social. Hoje a gente tem um problema sério, né, Claro? Na rede social a pessoa pode fingir que é qualquer coisa. A gente vê muita gente falando que é qualquer coisa. Então, assim, cuidado. Porque às vezes você está vendo alguém na rede social e ao conhecer pessoalmente não é essa coisa toda. Então, uma das coisas que a pessoa vê... Você me vendo aqui, Kalinka, eu sou a mesma pessoa se você me conhecer pessoalmente, tá? Não tem diferença. E eu vou ser assim e vai ser assim para sempre. Porque eu não preciso mentir, eu sou autêntica. Então, a melhor ferramenta para você conseguir cliente é ser você, para que assim você encontre seu nicho e não precise se desgastar tanto para ir atrás dos clientes. Os clientes vão vir até você. Aí você vai ver que você vai ter o sucesso e pronto. É assim o caminho certinho. E a gente tem que pensar também que o nosso mercado, ele é recente, né? Se você perguntar para qualquer pessoa o que faz um cabeleireiro, a pessoa sabe, né? O que faz um barbeiro, a pessoa sabe. O que faz um encanador, a pessoa sabe. Nem todo mundo ainda sabe o que faz um personal organizer e quais as vantagens de ter um personal organizer. Nem as próprias personal organizers sabem ainda, né? Então a gente precisa muito de você realmente educar o seu público, né? A gente precisa das redes sociais como uma forma de educar o público, mostrar para ele o que ele precisa, de que forma você pode te ajudar. Porque quando você mostra de que forma você, como profissional, consegue ajudar a solucionar questões, você está educando aquele mercado para, então quando eu tiver esse tipo de situação, eu chamo aquele profissional. É assim que funciona.
Voltou. Meu Deus! Eu fui tirar o negócio da tela, abri o YouTube. Por acaso tirou tudo. Né? Você não desativou as notificações? Então não mexe no celular. O meu tá aparecendo toda hora. Fulano de tal entrou, fulano de tal entrou, fulano de tal entrou. Pois é, enfim. E a gente agradece todo mundo que tá aqui com a gente, tá? Pra mim tá mostrando que tem 41 pessoas aqui na live Sim. com a gente. Então é um público legal. Obrigada por vocês estarem aqui. Se você ainda não fez sua pergunta, pergunta. Não fica tímido, tá? A gente não tá vendo Gente, você. Quem entrou agora, do lado da caixinha de comentar, tem uma caixinha com uma interrogação. Clica ali e faz a sua pergunta que aí eu consigo visualizar. Porque às vezes aqui nos comentários a pergunta passa e a gente não consegue ver. Eu vou até olhar para ver se tem mais uma perguntinha aqui. Olha, seria o caso de cobrar mais barato para pessoas do meu bairro que não são classe A? Então, aí vem uma questão que foi a primeira pergunta que fizeram aqui, claro. Precificação. Não é cobrar mais barato. Você tem que saber o valor do seu trabalho. Isso é uma coisa, as pessoas falam em, eu cobro barato, eu cobro caro. Não existe isso. A gente está lembrando sempre em todas as lives que a gente está falando de empreendedorismo. Não adianta eu cobrar barato se o que eu cobrar não vai cobrir os custos de gastos com a minha empresa. Aí você não vai criar um negócio sustentável. Então, a primeira coisa, a primeira lição de qualquer profissional é saber quanto você custa. Quanto custa a sua hora de trabalho, quanto custa você ficar... Porque, assim, o trabalho de personal organizer não é só estar na casa do cliente organizando. A gente tem a estrutura administrativa, a gente tem a estrutura financeira, a gente tem a estrutura de marketing para a gente criar. E isso leva tempo, e isso é gasto que você está fazendo ali. Você está gastando seu tempo e não está dando retorno financeiro. Então, a primeira coisa... Fala. Só um parênteses, porque às vezes as pessoas têm a ilusão assim... não, mas os meus custos é só o custo de deslocamento até o cliente, o almoço. Não é. Você prepara conteúdo para o seu Instagram, você prepara o orçamento para o seu cliente, você organiza as fotos. Isso está dentro do seu custo administrativo. E você precisa entender tudo isso. Qual é o seu custo fixo? Quais são os seus custos variáveis, que são aqueles custos do cliente realmente? Mas você tem custos fixos que você precisa calcular para você poder saber precificar bem. Porque até quando você está parado em casa fazendo nada, você gasta dinheiro para manter a sua empresa, né? Você paga lá. Quem é MEI, paga o MEI todo mês. Eu tenho site, eu pago para ter o meu site, eu pago para ter a hospedagem, eu pago para ter o meu e-mail com o meu nome. Tudo isso, todos esses são custos, ou despesas, né, na verdade, vamos falar. Mas você precisa entender tudo isso para você poder calcular seu preço. Hobby, né? Claro, vamos ter uma palestra também, um workshop sobre isso, sobre precificação. Então, se você está na dúvida, outro sobre organização financeira. Tem um workshop sobre organização financeira, para você entender quais são o que é custo, o que é variável, o que não é custo variável, porque tem gente que ainda não sabe, não diferencia. Então, é interessante saber para você criar, porque baseado nisso, você vai ter o seu valor, o seu preço, que também tem coisas diferentes entre valor e preço, e assim você vai poder ver quais são as possibilidades que você vai poder oferecer para esse seu cliente ali do seu bairro. Talvez você não possa oferecer uma organização porque o seu valor, o seu custo não vai cobrir. Mas você pode oferecer uma consultoria de 1 hora, uma aulinha, um material. Você pode fazer um material para ele tirar dúvidas. Você pode fazer um e-book. Tem uma variedade, uma gama enorme de produtos que você pode oferecer para eles ou de serviços. A gente tem que pensar que a gente pode oferecer produtos e serviços. E tempo é dinheiro, hein, gente? Não pensa que você ficar lá postando no Instagram, Facebook, isso não... Hoje a gente tem até os influenciadores digitais aí que trabalham com isso. Eles fazem postagens e tal e eles cobram pelo valor de uma montagem, de um vídeo e tal. Então vocês também têm que pensar nisso. Você gastou seu tempo. Hoje eu valorizo muito meu tempo, porque a Clá bem sabe, ela me acompanha quase que diariamente, como é difícil eu ter tempo, porque eu tenho que cuidar da minha pequena. Às vezes, para eu gravar um vídeo, para fazer um post, eu preciso esperar ela dormir, ou ela tá na casa da avó, ou o meu marido cuidar dela para eu poder conseguir fazer todo esse material. Vamos lá para mais perguntinhas, gente. Perguntas. A Raquel está perguntando como serão as inscrições dos workshops. É uma novidade esse ano, né, Clá? Novidade esse ano. Esse ano a gente não vai ter, porque eu vou explicar para quem está chegando aqui para quem está chegando na POB pela primeira vez.
Os outros anos, os workshops, a gente, quando chegava bem próximo da conferência, a Quase um gente mês para a tinha quase um conferência. mês antes, né? A gente tinha que escolher quais workshops iria participar. Por quê? Porque eram feitos 3 workshops simultâneos. Um geralmente para iniciante, um para quem tinha mais tempo e outro para avançado. Esse ano vai ser diferente, é uma grande novidade também. Esse ano, todo mundo vai ter acesso a todos os workshops. Só que a gente vai receber fone de ouvido, então vão ter 2 workshops simultâneos acontecendo. Você conecta no canal daquele workshop. Então, você vai estar sentado na plenária, você consegue assistir a 2 profissionais dando a palestra. E você conecta em qual canal? O profissional do lado direito para quem está vendo o vídeo, sei lá, do lado direito está no canal 1, o profissional do lado esquerdo está no canal 2. E você consegue conectar em qual canal você quer ouvir a palestra daquele profissional e todo mundo vai ter acesso a esse conteúdo. Então, a escolha vai ser lá na hora, mas tudo isso vai ser Ali na hora a explicado gente vai lá no ter. primeiro dia. Isso, aí todo mundo vai saber qual para você poder se organizar em relação a qual workshop você vai querer assistir, porque a gente está falando de temas de palestra, que de repente você pode estar no nível mais avançado, mas você gostou daquele tema de palestra, ou você tem empatia por aquele profissional e quer assistir, você vai poder escolher. Então essa é uma grande novidade lá, mas vai ser muito acessível, vai ser muito legal, é novidade, tudo que é novo é diferente, então o workshop dessa vez vai ser escolhido ali na hora. Aí, ó, o pessoal falou, já fui em eventos assim, funciona muito bem, é isso mesmo. É muito legal mesmo. E a gente vai estar informando. Em breve vai ter a programação completa no site, com os horários direitinho, para vocês saberem quais são os workshops simultâneos, para vocês já irem pensando no que vocês querem assistir lá na hora, tá bom? Tem outra pergunta. Será minha primeira Diga. POB? Podem dar dicas sobre networking? Como começar? Responde aí. Networking. Adoro networking. Vamos lá, gente. O que é networking? A gente fala muito dessa palavra, mas as pessoas não sabem fazer. É você realmente ter a cara de pau de se apresentar. A pessoa tá 2014, louca na live, gente. Em 2014, eu já virei a câmera, eu já saí, pelo amor. Em 2014 foi a minha primeira POB. Eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Fui lá, bonitinha, quietinha. Eu tirei foto com todo mundo que eu seguia na internet, tirei foto com Micaela, eu fiz um Huawei lá. E assisti todas as palestras, anotei tudinho, foi muito legal por causa disso. Mas eu me apresentava e eu falava assim, ó, E o mais legal, gente, é inovar. Naquela POB, eu levei uma paletinha de cores, naquela época plastificada, não era essa bonitinha que eu entrego hoje. Bem amadorzinho mesmo, e entregava para as pessoas. Já As pessoas iam volto. falar comigo, porque queriam aquela paletinha de plástico, ela tá bem velhinha. Hoje eu entrego um marcador mais bonitinho e tal. Clarissa tem, olha lá. Aí, gente, eu entregava essa paletinha plastificada. E eu chamava a atenção das pessoas. E conversava, eu sou Kalinga Carvalho, eu sou personal organizer desde o ano de 2010. Funcionou, certo? Em empresa. Hã? Funcionou, certo? Funcionou. E é um jeito. Então, e é legal que esse ano a gente tem as regionais, né? Então, vai lá conhecer. Hoje a gente já está nos grupos interagindo, então você já está interagindo com a pessoa, então vai lá, ó. Vamos marcar tal horário em frente a tal stand para a gente se encontrar. Então, vocês já estão fazendo networking dentro dos grupos e lá na hora, não tenha medo. Vai na cara de pau, conversa com as pessoas. Você quer tirar foto com alguém? Vai lá, pede. A gente sabe que tem profissionais super acessíveis. Tem aqueles que a gente sabe que é estrela. Mas fica tranquilo, pede que não custa nada, tá bom? Tirar foto com a galera, conversar, contar as histórias. Vocês estão interagindo muito. A gente está conversando com muitos profissionais ali, né, no privado, hoje no WhatsApp, né? Então, vem falar com a gente, fala assim, Clara, eu sou aquela lá que falou isso, aquela que você me ajudou, aquela que você fez meu selo. Mas, gente, lembrem, dá uma dica pra gente de quem você é, porque a gente não decora o nome de todo mundo. Exatamente, lembra. Fala assim, eu falei aquela coisa no grupo. Lembrei, tá vendo? É isso, claro. O pessoal tem que falar, porque é muita gente que a gente fala. Então, fala, eu sou aquela que falou aquilo ali. Teve um ano que a pessoa assim, você me ajudou no selo. Eu falei, tá bom, eu ajudei 50 pessoas a fazerem selo, então. Exatamente. Agora sim, então cria aí alguma coisa. No lançamento do livro aqui em São Paulo, várias pessoas vieram falar com a gente, né? Pedir autógrafo. E aí uma pessoa falou assim, eu sou a fulana de tal. E eu com aquela cara, legal, né?
Ah, eu falei com você pelo WhatsApp que eu falei isso, isso, isso. Falei, agora eu lembrei quem é você. Então, gente, vocês forem falar comigo e com a Clá, lembra, tipo, alguma coisinha que vocês falaram com a gente que a gente vai lembrar de vocês, tá bom? Ou se vocês ainda não falaram nada diferente, já comenta com a gente antes, ó. Eu vou ser aquela PO que vai chegar com uma boina rosa. Vamos correr, vamos correr. Já são 8h10, essa live termina 8h25. Vamos lá. Estou começando. Para que serve essa paleta de cores? Legal, é a Tassinha, acho que é isso, tá? Tassinha, não sei se é assim, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Essa paleta de cores a gente usa para organizar o closet, seguindo uma ordem das cores para ficar mais fácil da pessoa pegar a roupa durante na hora da troca de manhã ou na hora de se trocar para ir. Nossa. Então, uma das coisas é uma ferramenta que uma personal organizer pode usar para organizar. Tem cliente que não gosta que organize por cor, que quer que organize por estilo, quer que organize por outros tipos. Então, a paleta é apenas uma ferramenta e pode ser que seu cliente goste ou não goste. É uma forma. Então, a paleta de cores é uma sequência de cores para você organizar do mais claro para o mais escuro, do escuro para o mais claro e assim por diante. Como vocês veem a possibilidade de regulamentação da nossa profissão? Pergunta difícil. Já vou falar. Pergunta de prova. Hã? Pergunta de prova. Pergunta de prova. Já estou no mercado há 9 anos, participo da ANPOP, Associação Nacional de Profissionais de Organização, desde o ano de 2015. Fui voluntária durante muitos anos, exatamente por causa disso, porque a gente precisa disso. Tem muita gente que não sabe, né, Clá? Mas existe diferença entre o reconhecimento da profissão e a regulamentação. Então, assim, são etapas, são fases que qualquer profissão, não só a nossa, precisa ter. As pessoas cobram muito a regulamentação, mas a gente ainda tem um passo antes disso, que é o reconhecimento da profissão. Para que as pessoas saibam que essa profissão existe, as pessoas precisam ter CNPJ, gente. Não é assim. Tem muita gente que ainda não formalizou um negócio, não tem CNPJ, não emite nota. Então, para o geral, a profissão ainda não existe. Então, é interessante, se você ainda não tem o CNPJ, faz um MEI. Eu sou MEI até hoje, não tem problema nenhum. Faz um MEI, segue então. Somos MEI. É uma formalização, ela é importante para a gente conseguir o reconhecimento da profissão. Por quê? Se eles veem que várias pessoas estão se regulamentando, estão trabalhando nisso, aí sim a gente vai ter o reconhecimento. Para posteriormente vir uma regulamentação. Então, assim, a profissão está crescendo, mas a gente precisa que as pessoas confiem que é uma profissão de verdade, elas realmente se profissionalizem, regulamentem, né? Criem um CNPJ, uma microempresa, porque a gente tem as possibilidades, isso tem que ver com o contador qual é o melhor. A gente ainda não tem um número oficial para MEI, mas a associação já entrou com essa proposta para que a gente tenha. Então, são coisas que estão caminhando. Então, a gente exige, a gente está ali cobrando. Mas é uma coisa que a gente tem que caminhar e tem que ajudar junto, tem que estar lá junto para poder cobrar, tá bom? Mais perguntinhas, vamos lá. O pessoal do Centro-Oeste pode participar dos outros grupos? Não. Não. Qual é a intenção dos grupos? Assim, a gente fez uma separação, mas lá na POB, vocês vão poder se misturar à vontade. Você vai poder conhecer gente do Sul, do Nordeste. E é legal isso. A gente separou para ficar mais fácil de vocês se conhecerem ali, para vocês poderem vir juntas, ficarem no local juntos, conversarem. Mas lá no dia da conferência, larga a sua turminha, aquela que você já conhece faz tempo, e vai conhecer gente nova, porque isso é networking, tá bom? Não é pra você ficar lá com seu grupinho fechado. Não, você é do Sul, vai lá conhecer gente do Nordeste, ver como é que tá o mercado lá, o que eles fazem de diferente. Tem sites, novidades, saber, olha, lá eles fizeram um negócio diferente que dá pra colocar lá no Sul, então vou repetir. Então, é diferente você ter. Então, hoje existem os grupos de WhatsApp, sim, para que as pessoas comecem a conversar ali e possam, de repente, fazer esse relacionamento para poder vir juntas, né? Dividir passagem. Dividir hotel, dividir passagem. Essa realmente é a intenção. Por isso que a gente não abriu os grupos para qualquer pessoa entrar. Porque senão não faria sentido ter um grupo do Centro-Oeste que tem um monte de pessoas de todos os lugares, ter um grupo do Sul com um monte de pessoas de outros lugares. A gente precisa. Até para a gente conseguir organizar a bagunça, porque é muita gente. É para organizar, né? É para organizar. É para organizar a bagunça. Então, para você já começar a fazer networking dentro da sua região, você já conhecer as pessoas da sua região, e aí lá na POB você já vem para o evento já com esse networking dessas pessoas que estão próximas a você, e no evento você expande esse networking
pro nacional. Isso, vai. Então vamos lá, Ó, mais a missão de perguntas. cada um é conhecer uma pessoa de cada região, no mínimo. Então você tem que conhecer uma pessoa nova, tira Exatamente. fotinho, tira uma selfie, posta no Instagram, ó. Tô conhecendo aqui a personal organizer do Sul, é assim, assim, sabe? Então, o desafio de quem estiver lá na POB é fazer isso. Pelo menos uma pessoa de cada região você tem que conhecer. Vamos Tem que tirar rápido, ai, foto com falta os 10 parceiros que minutos, você falta 10 minutos. gosta. Vamos lá, Não, tá uma tranquilo, a pergunta. gente vai. Não pode ficar até Entrei amanhã agora na conversando aqui, não live. rola, né? Não Que rola, é? eles caem a live. Entrei agora na live, Ah, como tá. funcionam os grupos? Como posso participar? Sou de São Paulo. Bom, como funcionam os grupos? Eu acho que a gente acabou de falar. Como Foi você isso pode mesmo. participar? Se você for na bio, na página principal do Instagram da conferência, que é esse aqui onde você tá, você tem lá um link clicável, Linktree/Personal Organizer Brasil. Você clica ali e você entra no grupo da sua região. Você é de São Paulo? Tem Sudeste 1 e Sudeste 2, porque Sudeste tem muita gente, a gente abriu 2 grupos para o Sudeste, ok? Lembrando, não é porque lá você tem acesso a todos os grupos que você tem que entrar em todos os grupos. Até porque a gente está de olho em vocês e a gente tira Se você quem está entrar no no grupo grupo que errado. não é seu, a gente vai conversar ali com você, ó. Então, entra no seu grupo, até para você receber as novidades em primeira mão. A gente lá troca um bate-papo, a gente conversa, tira as dúvidas se você tem dúvida. Então, assim, o grupo não é só para quem se inscreveu na POB, é importante lembrar isso, né, Cláudia? Você Não. pode entrar, se você está interessado na POB, entra no grupo para você tirar suas dúvidas sobre preço, valor, pagamento, local, o que é o workshop, quem vai estar lá, como é que funciona. Então, pode entrar lá e você Mais uma consegue fazer. perguntinha. Ó, a Roberta, que é a EKT Organiza, botou aí o link para vocês saberem, para você acessar a todos os links dos grupos. As palestras já estão todas fechadas? E Johnny, tá quase tudo fechado. Tá quase tudo. Fica calmo aí que a gente vai mostrar para vocês já já. O negócio tá lindo. Nossa curadora está fazendo, né? A Roberta está fazendo um trabalho magnífico aí. Tem muita gente legal, muita gente interessante, muita novidade, muito profissional qualificado para você conhecer. Ela fez essa curadoria com muito carinho, com muita dedicação. Então, vocês vão adorar esses conteúdos, tá bom? Então, é importante vocês ficarem de olho. A gente tem ali alguns nomes de palestra e em breve sai. Tá tudo fechado sim, né, Opa, Paloma? calma aí, que ela acabou de falar que tá tudo fechado. Claudinha, depois que você sair da live, você acessa o link clicável O do perfil, link. né? É. Aí você consegue ir nos grupos, porque aqui a gente não consegue clicar dentro da live. Tem outra pergunta. Fala. Tem uma aqui. Na precificação. Na precificação, se eu tiver públicos diferentes, é possível cobrar o valor hora diferente, certo? Não, porque o seu valor é o seu valor. Não depende do seu público. É isso, gente. Depende dos seus custos. Você tem o seu valor. O que você pode oferecer são serviços, pacotes diferenciados para o seu tipo de público. Então, hoje, se você oferece um pacote a tal custo, porque é importante vocês lembrarem, o preço não tem a ver com o cliente. O preço tem a ver com a precificação sua, do seu trabalho. Quanto você gasta para manter sua empresa? Quais são seus custos? Aí você tira o seu preço. Depois você pode cobrar para alguém que não pode pagar, tá, ó. Você não pode pagar, de repente, 4 mil numa organização. Você poderia pagar R$200 numa consultoria de 1 hora? Você pode oferecer um pacote para ela, assim. Um outro serviço diferenciado. Ou, de repente, um material, um treinamento. Você faz, verificando realmente qual é o seu valor. Uma outra pergunta. Qual a melhor forma de apresentar a proposta? Aí também é muito de perfil. É assim, eu hoje eu trabalho com marketing. Então, minha proposta é toda colorida, ela é toda... Hoje eu apresento uma apresentação mesmo de um histórico, de um portfólio e tal. Antigamente, eu não sabia nada, não apresentava num documento de Word simples, muito texto. Hoje, as pessoas são mais visuais. Então, visual vende muito. Então, a minha dica hoje é você tentar mesclar um pouco de tudo. Mas se você tem um perfil mais sério, talvez se você apresentar uma proposta toda elaborada, o cliente acha assim, ó, o seu perfil não combina com a sua proposta. Então, a proposta, ela tem que ser elaborada, ela tem que estar lá com tudo que você realmente vai fazer. Ela pode ser só texto ou ela pode ter imagens, ser ilustrativas. Isso vai depender muito do seu perfil e como você quer apresentar, como você quer ser visto. Eu vou falar bastante disso lá no meu workshop, lá na conferência. Porque cada um é diferente. A Clá tem uma proposta de trabalho, eu tenho outra. Nós somos muito amigas, muito ligadas. A gente podia... Às vezes a gente faz troca, às vezes, desse jeito a gente está fazendo aquilo.
Mas somos pessoas diferentes, seguimos linhas diferentes e cada um tem o seu cliente diferenciado. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui. Enquanto ainda não tem o NR de MEI, qual usar? Você sabe? Eu não lembro o número de cabeça. Então, claro, sabe o que eu vou pedir para as pessoas? Assim, essa é uma das perguntas que o pessoal mais faz nos grupos de WhatsApp. Sim, eu recebo muito sim. inbox. O que é legal e interessante? Primeiro, se você tem uma estrutura do seu negócio, uma proposta, um plano de negócio seu, seja ele simples, no Canva ou mesmo escrito, é interessante saber o que você vai oferecer. Porque a gente tem personal organizer hoje que oferece produtos. A gente tem personal organizer hoje que faz diversos serviços diferentes. O que é interessante? Você entrar na listagem do MEI e ver o que você oferece, em qual se encaixa melhor. Isso quem pode te ajudar? Um contador. Ele vê, você vai oferecer, por exemplo, venda de produtos, então tal número funciona para venda. Você pode escolher mais de um, não precisa ser só um número. Você escolhe, eu por exemplo, tenho 4. Um voltado para organização digital, outro voltado para organização na parte de mídias, né? Na parte de produção de conteúdo digital. Então, tem vários perfis, vai dependendo do que você vai oferecer. Então, assim, não é porque fulano de tal está usando tal número no MEI que você tem que usar. Existe hoje alguns que a gente geralmente usa, né? Tem aqueles que a gente geralmente usa. E tem uns que já estão até saindo de desuso, que foi o caso dos documentos, né? Que era um que a gente usava lá atrás e saiu. Então, é interessante você sempre estar olhando as categorias e vendo o que melhor se encaixa. Não vamos falar para você fazer tal, porque isso seria errado. Primeiro, avalie o seu negócio, quais tipos de serviço você vai oferecer, para você ver qual na categoria que se encaixa melhor. Tem uma outra pergunta. Que horas começa e que horas termina a POB? Começa às 8 horas da manhã, começa as palestras, mas o credenciamento começa às 7 horas da manhã na sexta-feira, no primeiro dia, abre o credenciamento, mas as palestras começam às 8 da manhã. E termina no primeiro dia às 19, né? E aí depois tem a festa. Festa! Vai Pra ter gente festa. se divertir, Aí é festa né? na hora de você soltar, sair do salto, dançar, se divertir, relaxar um pouco. No segundo dia... É muito conteúdo, é muito conteúdo. No segundo dia começa às 8 da manhã e termina às 19. Então, quem quiser se programar com viagens, 19 horas no sábado, tudo encerrado. Isso. Ok? Lembrando gente, que a gente tem 2 minutinhos, gente. Mais um minutinho pra gente finalizar, tá? Lembrando que, assim, os workshops precisam se inscrever, não. Lembrando que a pessoa precisa se Na organizar proposta, a para gente não sair discrimina. correndo, né? No dia, porque às vezes pode perder voo, às vezes quer conversar um pouquinho. Então, tenta se organizar para, de repente, ir embora no dia seguinte, para não ficar tão corrido para vocês. Na proposta, você discrimina tudo que será feito? Mais uma pergunta. Na proposta, você discrimina tudo que vai ser feito? Sim, eu sim. Coloco tudo que eu vou fazer. Até porque o combinado não sai caro. Então, para que serve a proposta? Para o cliente realmente entender o que você vai fazer. Então, se você coloca lá, você vai organizar o quarto, tá? Mas de repente você coloca as etapas que você vai fazer o descarte e tal. Quanto mais detalhado, menos o cliente pode perguntar e menos o cliente vai ter dúvida, entendeu? Sim. Tem mais perguntas? Gente, vamos já... Tem algumas outras perguntando. Passou rápido, gente. A live vai cair em 1 minuto. Então, vamos já se despedir por aqui antes que eles cortem a gente. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem tem mais live. Adorei a live. Obrigada por todo mundo que estava aqui. Aqui tá fazendo... tem 50 pessoas, é isso mesmo que a gente estava na live? 51, sim, 51. Quem quiser saber mais alguma coisa, pode mandar um direct para mim ou para a Kalinka. Pode mandar dentro do direct do Personal Organizer Brasil, que a gente responde. Ok? Se tiverem qualquer dúvida, mandem, gente. Entrem nos grupos, tirem as dúvidas lá, falem o que vocês acharam da live, comentem, marca a gente. Vai cair, já. Não tem problema, a gente tá dando tchau, gente. A gente já tá dando tchau. A gente adorou a conversa, esse bate-papo foi muito produtivo. Sim, gente, a live eu acho que tinha que ter 2 horas. Live eu acho que tinha que ter 2 horas, gente. A gente não desiste fácil, 1 hora não dá, é muito tempo, pouco tempo. Então, para vocês conseguirem todo esse conteúdo, vai na POB.